O Senhor nosso Deus nos diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que antes não tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. É interessante saber que a Bíblia Sagrada nos diz que antes de Deus realizar, antes do Senhor fazer, Ele nos revela. E por onde? Por meio de que Ele nos revela? Por meio da sua palavra. O que é mais interessante é que da parte do Senhor nosso Deus, você precisa entender que Deus só faz aquilo que Ele fala. Eu vou repetir: Deus só faz aquilo que Ele fala, porque Ele mesmo diz que vela pela sua palavra cumprir. Então, em nome de Jesus, eu creio que essa série de mensagens sobre 7 decisões que decidem a minha vida, você pode depois ir na primeira parte, na segunda, estamos agora rumando para a terceira parte, para a glória do nosso Deus. Você com certeza, ao tomar uma dessas decisões que o meu amigo Espírito Santo tem lhe ensinado, vai mudar a sua vida. Mas eu quero ir um pouco mais além, não só com você que está aí, mas com todos os que estão aqui em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus, porque a autorização do céu Ele já me deu. Escute em nome de Jesus. Eu quero pedir permissão a Deus, porque a autorização Ele já me deu. Mas como assim? Eu quero entender este negócio. Preste bem atenção. Todos sabem muito bem que sempre ao término das nossas santas ceias, nós procuramos prepararmos uma mesa de forma especial para ela. Só que para a glória do nosso Deus, esse mês foi diferente. Quando eu cheguei aqui pela manhã, que eu vi a mesa da Santa Ceia que está aqui posta, na mesma hora o meu coração muito que se alegrou. Isto era por volta das 5 e pouco da manhã, isso no culto de Santa Ceia. E quando eu aqui cheguei para orar, como de costume, para a glória de Deus, que eu pus os meus olhos na mesa, o meu coração muito se alegrou. Por isso o porquê de quando ter terminado a reunião da Santa Ceia, eu dizer para os obreiros que não a desfizesse, mas também a ninguém dei a entender o porquê. A ninguém dei a entender. Também em silêncio, para a glória de Deus, vim buscando o Senhor desde então, me colocando na presença de Deus, para que o Senhor pudesse então iluminar os olhos do meu entendimento, porque ali eu vi que Deus estava nos preparando para algo que eu acredito, que em nome de Jesus, eu creio que será algo grande que vai acontecer na sua vida. Mas algo que eu acredito que Deus preparou muito antes de eu mesmo perceber ou saber, ou ver, como eu acabei de lhe dizer. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu quero que você abra o seu coração. Você que venceu esses dias de festas, você que para a glória e louvor do nosso Deus escolheu estar na casa de Deus nesse domingo, que você possa abrir a sua mente, ou se permitir que Deus abra a sua mente. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Porque eu pedi a Deus autorização. Escute o que eu estou te falando, isso aqui é muito sério. Eu pedi ao Senhor autorização, que Ele me concedesse esses dias, não somente mais um ensinamento, uma pregação, um culto, glória a Deus por isso, mas que Ele me concedesse palavras proféticas. Eu vou repetir, palavras proféticas. O que são palavras proféticas? Bem, palavras proféticas são muito mais do que isso que o Senhor me diz. Não, palavras proféticas vai muito mais além disso. Palavras proféticas são palavras extraídas da Bíblia de forma inspirada e revelada. Bem, a partir do momento que eu pedi ao Senhor que Ele me desse essa autorização, para que Ele pudesse me autorizar no Espírito Santo, então, a partir do momento, eu me dispus a orar, e orar, e orar, e orar, até que para louvor e glória do nome do meu Deus. Bem, como é que eu então iria saber que Deus estava me autorizando a trazer por esses dias cultos proféticos? Preste bem atenção, você precisa olhar para cá, em nome de Jesus de Nazaré. Como é que eu iria saber que Deus então estaria me autorizando a trazer nos cultos proféticos? Como? Simples. Só existe o meio, maneira e forma: por meio da sua palavra. Deus não vai além do que a sua palavra diz que Ele vai. Deus não faz além do que a sua palavra diz.
porque ele está preso, no bom sentido, à sua palavra. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito para qual eu enviei. Vistes bem, porque vela a minha palavra cumprir. Errais vós em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E tantos versículos que a Bíblia recita. Em cima disso, em nome de Jesus, eu quero que você se permita abrir o seu coração. Eu quero lhe dizer que você nunca esteve aqui. Mas que é isso, pastor? No dia de hoje, não. Você nunca esteve aqui. Não, pastor, já estive sim, domingo passado eu estava aqui. Domingo passado. Mas na data de hoje, no dia de hoje, nesse ano, nesse mês, você nunca esteve aqui. E nunca mais vai estar. Mesmo que no domingo que vem você esteja presente, mas já não será mais o hoje. Porque o hoje terá se tornado passado. O seu passado. Mas todavia é importante você entender, biblicamente falando, que se você se permitir, em nome de Jesus de Nazaré, que Deus me use segundo a sua graça, para trazer-nos palavras proféticas ao seu coração. Como eu lhe disse, o que é uma palavra profética? Não é isso que o Senhor me diz que vai acontecer. Não é isso não. Não, palavra profética é aquela que te traz o entendimento, com conhecimento, com inspiração, com revelação, e te faz fazer de acordo com o que a palavra de Deus lhe manda fazer, porque Deus vela pela sua palavra cumprir. Então eu quero que você olhe para o seu irmão e diga: se permita. Não, está muito fraco, lá no João do Forró, acredito que se eles lá em cima dissessem para o povo falar, eles eram capazes até de gritar. Então eu tenho quase certeza disso. Por que para Deus é tanta timidez? Não sabeis vós que os tímidos não herdarão o reino dos céus? A timidez paralisa, te mobiliza. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se permita. Se permita. Porque Deus quer fazer. Mas se você não se permitir, nem Deus pode mudar a sua vida. Se permita que Deus possa mudar a sua história. Eu gostaria que você, por favor, colocasse a mão no seu coração e fechasse os seus olhos e diga comigo: Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, o teu servo nada sabe ao meu respeito, mas o Senhor tudo sabe, tanto o meu andar, como o meu sentar, como o levantar. Não há nada oculto aos teus olhos. Usa o teu servo, por divina inspiração, ilumina os olhos do meu entendimento, traz-me o esclarecimento, e usa-o de uma forma profética, divinamente inspirada, que em nome de Jesus, eu possa entender que eu não posso transformar esta palavra em mais um culto, mas que eu tome posse dela, em nome de Jesus. Faz a tua oração, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te peço, ó Pai, ensina-nos, porque somos os teus alunos. Traz-nos, ó Deus, a tua inspiração, de tal maneira que seja simples e fácil de entendimento e compreensão aos ouvidos e aos olhos de todos os que estão aqui. Meu Deus, eu repreendo o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Por isso, Pai, isso eu declaro desde já, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplaude esse Deus bem forte. Então, meus amados irmãos, como você sabe, sempre nós damos início à palavra trazendo algumas coisas que o meu amigo Espírito Santo já nos tem nos ensinado. Isso é bom, porque te traz a lembrança algumas coisas das quais ficam mais fácil de você não só decorar, mas também como reavivar a sua mente e assim aprender e praticar. Nós temos início, pela misericórdia de Deus, estamos aprendendo
sobre 7 decisões que decidem a minha vida. Dá para você repetir comigo? 7 decisões que decidem a minha vida. Bem, nós começamos baseando em Isaías capítulo 1, versículo 19. Em Isaías 1,19, a Bíblia Sagrada diz assim: se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É interessante que não adianta, não precisa nem eu perguntar, quem é que quer comer o melhor desta terra? Veja que ele não está dizendo comer o melhor do que estar no céu. Não, ele está dizendo o melhor que estar na terra. Tu que discerne a vida e piedade através de Jesus Cristo, nosso Senhor, me pertence, te pertence, nos pertence. Tudo que discerne a vida e piedade. É pela piedade que fomos perdoados e pela longanimidade e benignidade do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, que fomos purificados de todo e qualquer pecado e de toda e qualquer iniquidade. Com isso nós temos acesso direto ao Pai. Olha que coisa maravilhosa. Com isso você pode ir até o Pai, como Ele mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso, que a primeira expressão é justamente de um filho que se sente ser cuidado, protegido pelo próprio Pai. Pai Nosso, não é pai dele, pai daquele ou daquele outro, Pai Nosso, uma proximidade na verdade. O que é interessante é que todos nós queremos comermos o melhor desta terra, ou desfrutarmos do melhor dessa terra. Então, se nós entendermos sobre um pouco do que significa desfrutarmos do melhor desta terra, bem, Deus sabe, e não precisa se dizer a Ele, porque Ele assim nos fez. Ele sabe que todas as bênçãos das quais você precisa, como, por exemplo, um corpo curado. Deus sabe que você precisa de um corpo curado. Para isso a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo já fostes curado. Ele sabe que você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque uma vez que você tem o corpo curado, mas você sendo vazio da pessoa do Espírito Santo, então para nada serve. Por quê? Porque você se deixará levado pela sua carne. Em resumo, comer o melhor dessa terra também significa desfrutar do que Deus nos deu como benefício, que é nos enchermos do Espírito Santo. Então o que é físico e o que é espiritual, mas também o que é material, onde a Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pobre para nos tornar rico. A palavra rico quer dizer ter abundância. A palavra abundância também quer dizer ter o necessário à vida. Deus sabe que você precisa de um emprego, porque sem ele, como você terá condição de manter e sustentar a sua casa? O que é interessante é que todos nós queremos comermos o melhor dessa terra, e todos nós sabemos disso, e glória a Deus. Só que antes disso, existe, para a glória de Deus, os que podemos dizermos assim, os requisitos necessários. Primeiro, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, então eu tenho que querer lhes dar ouvido. Isso quer dizer tirar os meus, os teus, os nossos olhos daquilo que Deus não nos pede para colocar. A Bíblia Sagrada diz que havemos de andarmos por fé e não por vista, e não nos deixarmos levarmos pelo que os nossos olhos veem. Veja que a Bíblia diz que Deus viu a terra deformada, sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quando Deus viu tudo aquilo, ao nos dizer que viu, Ele não declarou aquilo que Ele não queria, Ele declarou aquilo que Ele queria. E Ele mesmo disse: haja luz, e houve luz. O bom do entendimento é que você precisa entender no seu coração de verdade, em que se você quiser e ouvir, aí Ele vai dizer, e obedecer. Esse obedecer não é só eis-me aqui, é pôr em prática. A Bíblia Sagrada diz que a minha fé, a sua fé, a nossa fé não pode ser fingida. Lembre-se que está escrito na Bíblia que o Senhor conhece aqueles que nele confiam. Então não adianta você dizer: não, eu tenho muita fé em Deus, como muitos dizem. Então prove, porque o próprio Deus nos pede que nós testifiquemos e aprovemos a nossa fé. Você não vai precisar utilizar a fé que você diz que tem quando tudo vai muito bem, obrigado. Não, você não vai ter nenhuma necessidade nesse momento. Você vai precisar utilizar e colocar em prática a sua fé quando as coisas não vão bem. É exatamente aí em que se dá para se ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Os que verdadeiramente agem, condizem com aquilo que dizem, ou simplesmente dizem, tendo uma fé fingida, como a Bíblia Sagrada diz.
Uma vez que eu entendendo sobre isso, começamos então um princípio de que se quiserdes e me ouvides e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Em cima disso começamos 7 decisões para que eu possa decidir a minha vida. Aprendemos que a primeira decisão, para a glória do nosso Deus, é: decida edificar a sua fé. Diga: eu preciso edificar a minha fé. Não espere que Deus faça isso. Diga isso para o seu irmão: não espera que Deus faça isso. É você que tem que fazer. Se você está dizendo assim: nossa, eu estou tão sem fé, eu estou tão desanimado, quer dizer, talvez você esteja dizendo: eu estou passando por um problema tão grande. Não sei se você já viu pessoas falarem assim. A primeira decisão que você precisa tomar, que muda a sua vida, é: decida edificar a sua fé. Só 3 coisas você precisa fazer, a Bíblia ensina isso. Somente 3 coisas você precisa fazer para edificar a sua fé. E a primeira nós já aprendemos. Não tem como você edificar a sua fé se você não buscar levar uma vida de oração. Porque a oração te aproxima de Deus. A oração te espiritualiza. Então a primeira coisa que aprendemos sobre o que eu preciso fazer para edificar a minha fé é: busque levar uma vida de oração. A Bíblia Sagrada diz que perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. A Bíblia Sagrada diz que até que na angústia, na tristeza, você possa estar atravessando, Ele diz: clama a mim no dia da tua angústia, e eu te ouvirei, te livrarei, tu me glorificarás. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que de nada tem falta aqueles que me buscam, assim diz o Senhor. A Bíblia Sagrada fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, se você quer edificar a sua fé, a primeira coisa que você precisa fazer é você decidir no seu coração, entender que não existe vida espiritual só de Bíblia debaixo do braço. Não existe vida espiritual só porque está sentado no banco da igreja. Senta, levanta a mão, oferta, dizima, bate palma, Deus teu dia. Não. Vida espiritual é comunhão. E só tem se ter como comunhão com Deus por meio da oração. Por meio da oração. Então a primeira coisa que você tem que pôr no teu coração: quer edificar a sua fé? Quero. Então busque ter uma vida de oração. Segunda coisa que já aprendemos e está no YouTube também, para a glória de Deus. A primeira qual é, pessoal? Buscar ter uma vida de oração. A segunda coisa, meditar na palavra de Deus. Você não vai além daquilo que você sabe. E principalmente não tem-se como conhecer a Deus se não for por um único meio, que é pelo manual do Criador. Jamais alguém pode dizer que conhece a Deus se não conhecer a sua palavra. Como eu posso então conhecer a Deus se eu mesmo não sei quem Ele é na sua palavra? Então a segunda coisa que eu preciso fazer para edificar a minha fé, eu preciso decidir meditar na palavra de Deus. O Senhor Jesus, tomando as palavras de Moisés, quando esse no deserto disse, Jesus logo após também vai dizer, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é alimento. Se você está de forma raquítica, espiritualmente falando, se você está se sentindo enfraquecido, abatido, desmotivado, desencorajado, talvez é porque você não vem levando uma vida de oração. E consequentemente, ora, se você não vem levando uma vida de oração, como você então terá o desejo, a vontade, a fome de desfrutar, meditar da palavra de Deus? Veja que para você se formar, você leu livros e livros e livros. Glória a Deus por isso. Mas o livro da vida, você sequer consegue ter continuidade de leitura. Sim, claro, qualquer livro que você possa ter lido para se formar é de ordem humana, material, que até alimenta a própria carne através do seu conhecimento e da aquisição do entendimento que você passou a ter. Porém, a Bíblia não é um simples livro que está aqui escrito.
é o que é espiritual. Por isso que é importante que, se você quer edificar a sua fé, decida meditar na palavra de Deus. Errais vós, diz o Senhor Jesus, em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tudo que o diabo quer é que nós andemos na ignorância. A palavra ignorância quer dizer escadalon. A palavra escadalon quer dizer escuridão. A palavra escuridão quer dizer trevas. E o Senhor Jesus disse que Satanás é o príncipe das trevas. Então você anda como que na escuridão, você anda como que nas trevas. O que significa andar na escuridão, andar nas trevas? É você andar sem conhecimento. Então, em alguma área da sua vida você está sofrendo e não sabe o que fazer ou o que você precisa fazer. E por que você não sabe? Porque na verdade você precisa entender que Deus não nos chamou para nos mantermos como nós éramos quando lá fora nós estávamos. Eu vou repetir: Deus não nos chamou para nos mantermos como lá no mundo nós estávamos. Então você precisa entender verdadeiramente, edificar a minha, a sua, a nossa fé. É uma decisão que você precisa tomar. A primeira, você precisa decidir levar uma vida de oração. Segundo, você precisa verdadeiramente decidir meditar na palavra de Deus. Porém, vem então, para a glória de Deus, a terceira, que edifica a sua fé: o jejum. O jejum. Por que muitos não conseguem levar uma vida de oração? Porque tudo que discerne a carne é inimiga do Espírito, e um opõe-se a um outro para não fazer o que quereis. Em outras palavras, a sua carne não quer que você ore, porque ela não entende. A carne só entende o que vê, o que toca e o que sente. É humano. E quando você decide adentrar a presença de Deus, que os teus olhos não vê, tua mão não apalpa, de repente a tua carne começa a entrar em conflito. Dá abrimento de boca, dá cansaço, dá sono, dá tudo que você possa imaginar. Os teus pensamentos começam a rondar de um lado para o outro. Agora você está pensando, meu Deus, e quer dizer, sua mente vai longe. Você então agora desiste. Por que você desiste da sua oração? Porque infelizmente você está sendo mais carne do que espírito. Mas aí você decide ler a palavra. Não, eu vou ler a palavra de Deus. Bem, talvez o máximo de onde até você possa ir é ler o Salmo 91, ou quem sabe, de repente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em vez de paz, guiar meu pensamento pela água tranquila, e assim a coisa vai. É o máximo que talvez você vá. E você diz: sim, eu já li a palavra de Deus hoje. Sim, glória a Deus que você a leu, louvado seja Deus. Mas talvez você ainda não entendeu que até nisto a sua carne pode prevalecer contra o seu espírito, a fim de que você não se aprofunde. E a única coisa que você consegue fazer na sua vida espiritual é molhar, no que é espiritual, os dedinhos dos seus pés, quando Deus te chama para mergulhar, para se aprofundar, para conhecer mais de Deus. Porém, você precisa entender a importância do jejum. Jejum não é troca. Jejum não é troca. Jejum é renúncia. Jejum é você submeter e subjugar e escravizar a sua carne. Jejum não é uma moeda de troca. Eu vou jejuar por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Não. Jejum é uma renúncia. Jejum é você subjugar, é você escravizar a sua carne, é você tirar o que da carne para ela é o mais predileto, que é o alimento. Então, quando você jejua, você está dando ao seu espírito força, poder e autoridade para dominar a sua carne. Então, esses são os 3 passos que você precisa ter para edificar a sua fé. Para a glória de Deus, então, nós aprendemos também sobre a segunda decisão. A segunda decisão que nós já aprendemos para verdadeiramente decidirmos a nossa vida foi: venha ressignificar a sua história. A Bíblia Sagrada diz, está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito que a dor é melhor do que a alegria, porque na dor o homem tem a ressignificar a sua história. Eu vou repetir, preste bem atenção. A Bíblia Sagrada diz, está escrito que a dor é melhor do que a alegria. E ele ainda vai dizer o porquê. Porque na dor o homem tem a ressignificar a sua história.
Nós fomos mais ou menos ensinados assim, que a dor é a minha, a tua, a nossa inimiga. Então nós temos aquele pensamento, mas espera ainda, como você vai saber que alguma coisa está fora de ordem no teu corpo, se você não sentir? É muito fácil nós derrubarmos os truques do diabo. Como é que você vai saber que alguma coisa está fora do esquadro no seu corpo humano? Então de repente você sente uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça parece não passar, e você está com raiva porque você está com dor de cabeça. Então você é levado até o médico pede os exames, você faz os exames, e quando você vem com o diagnóstico, o exame diz isso, aquilo, outro, então você se abate, você se entristece, você se desmotiva, coisa que não era para acontecer, porque antes você estava lutando contra o inimigo que você não conhecia, você estava dando tiro no escuro. Mas olha como o diabo é mau, olha como Satanás é perverso. Ele conseguiu colocar no nosso HD, na minha, na tua, na nossa mente, que a dor é minha, tua, nossa inimiga. Então nós ficamos nesse pensamento, quer dizer, nós agora vamos nos martirizarmos, quando a Bíblia diz que a dor é melhor do que a alegria. Não que nós desejamos, sabe, passarmos pela dor, não é isso. O que é interessante é que nós aprendemos sobre isto na própria palavra de Deus em vários versículos, e provamos biblicamente falando que uma vez que você entende que a dor pode ressignificar a sua história, não é o que fizeram com você que está tornando você quem você é o que você decidiu fazer com o que fizeram com você. Talvez você é uma pessoa magoada, ressentida, difícil de perdoar, talvez você é uma pessoa que não consegue esquecer ou apagar o seu passado. Talvez você ainda é uma pessoa que pelos traumas sofridos no seu passado, você traz para o seu presente e nem percebe que está determinando o seu futuro. E você fica mastigando isso 24 horas da sua vida. Não, porque me fizeram isso, porque o senhor não sabe o que foi que me fizeram, o senhor não sabe o que foi que me disseram, o senhor não sabe como foi que me trataram, porque se o senhor soubesse, ninguém é de ferro, porque eu também sou de carne. Sim, tudo bem, ok, calma. A questão é o que você vai decidir após si, o que você quer fazer com o que fizeram com você. Com o que fizeram com você. É isso que você tem que entender dentro do seu coração. Você tem que sair desta linha de pensamento do coitadismo. Você tem que sair desta linha de pensamento que parece que tem pessoas que, com todo respeito, parece que elas se alimentam, sabe, de contar as suas situações ao ponto que elas esperam que outros não só tenham compaixão, mas olhem com um olhar de comiseração, de bichinho, de coitadinho. Você precisa pôr isso dentro de você. Você precisa tomar essa decisão. O que foi que aconteceu? O que te causou dor? O que está te causando dor nesse exato momento? É uma palavra que lhe disseram, que lhe machucaram, que lhe magoaram, que lhe ressentiram? É um passado que não volta mais? Preste bem atenção, é um ato, uma atitude que você cometeu, tomou, e de repente você está com essa dor, e quando vai diante de Deus, não se vê perdoado por Deus. É essa dor que está te martirizando, esta dor que está te fazendo sentir-se para baixo, triste, abatido, deprimido, oprimido. Tem pessoas que diante da dor, elas introduzem isso dentro de si e entram em depressão. Outros são levados a acreditar que o suicídio é a solução. E você pode chegar para essas pessoas e dizer: gente, o que é isso? O que foi que lhe aconteceu para você estar assim? E elas vão lhes dizer: olha, aconteceu isso, aquilo, outro. Em outras palavras, nós aprendemos que a dor, seja ela em que área que seja qual for, decida ressignificar a sua história. Diga: eu preciso decidir ressignificar a minha história. O que significa essa palavra, hein, pastor? Ressignificar. Essa palavra quer dizer o seguinte: eu preciso dar um novo rumo à minha vida. Eu não posso ficar nessa situação que eu estou. Não é porque eu perdi um cliente que eu perdi a vida, eu perdi tudo. Não, você pode correr atrás, se preparar, se capacitar, arregaçar a manga e partir para cima. Você não pode ficar nessa linha de pensamento de que você acha que está tudo perdido, não tem mais jeito, acabou, a melhor coisa que tem é jogar a toalha e jogar tudo para cima.
De onde é que já se viu uma coisa desta? Então você precisa entender isso. A dor é para você ressignificar a sua história. Agora, nós vamos entrarmos para a matéria nova em nome de Jesus. E eu espero que o que Deus vai nos dar nos início a falar sobre, para a glória de Deus, a terceira decisão. O que eu preciso fazer? Qual é a decisão que eu preciso tomar verdadeiramente para que eu possa decidir a minha vida? Então vamos aqui. Você, caso na sua Bíblia você possa abrir, está em Provérbios 13, 22, ou se caso você queira acompanhar pelo telão, também para a glória de Deus. Amém? Quantos estão aqui, diga glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se prepare agora. Provérbios capítulo de número 13, versículo de número 22, só para quem crê em Bíblia. Vamos lá. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador, tem tradução que diz do insensato, mas a riqueza do pecador, do insensato, é depositada para o justo. Amém? Eu vou ler mais uma vez. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador ou do insensato é depositada para quem? Para o justo. Eu gostaria que você pudesse ler, porque o que eu estou lendo aqui me chama muita atenção. Eu fico imaginando, mas será que isso aqui realmente está na Bíblia? Será que realmente isso é verdade? Será que Deus se preocupa também com essa área da minha vida? Ou será que Deus não só se preocupa com a minha vida espiritual, em que eu, já sendo espiritualmente falando santo, já é o suficiente? Não importa se eu tenho um corpo doente ou se eu vivo na miséria, desde que espiritualmente falando eu esteja bem. Parece que Deus vai muito mais além do que isto, porque o que eu estou vendo na Bíblia Sagrada é Deus também se preocupando com o que eu vou deixar para a minha geração. Ou eu estou enganado? Ou de repente, sei lá, eu fico olhando para esse versículo, para pensar. Vocês querem me dizer então que Deus está nos dizendo que Ele se preocupa com o que eu vou deixar para a minha geração? É o que está escrito aí? O que está escrito aí é que Deus está me dizendo que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Então eu queria que você lesse comigo, amém? Glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Dá para ser melhor. 1, 2, 3 e já. Você consegue ver aqui uma certa transferência de riqueza? Você consegue ver Deus falando sobre isso na Bíblia? Não fui eu que inventei esse versículo, eu juro por Deus que não foi. Você consegue ver que Deus está me dizendo para mim, que sou pai, e Ele está dizendo assim: Onassis, eu quero que você entenda uma coisa. Assim como eu deixei heranças para os meus filhos, que são vocês, por isso que eu deixei Velho Testamento e Novo Testamento. O que você é deixado no Testamento? Ah, já sei, dívidas. Olha, não tem coisa melhor do que você, para a glória de Deus, receber dos seus pais dívida. Menino, isso é espetacular, isso é maravilhoso, isso é excepcional. Para pensar. Olha só, de repente os pais partem, estão no céu, vai se abrir o testamento e está lá dívidas. Isso é maravilhoso, gente, isso é espetacular. Nossa, dá para se dar um glória a Deus, um aleluia. Uhul! Glória a Deus por isso. Para pensar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada está dizendo, está escrito: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Eu lhe digo que nós estamos rumando para uma geração meio que, meio que complexa, meio que com certos problemas em relação a essa área.
E você vai ver biblicamente falando que isso é bíblico e é verdade. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que o homem de bem tem a deixar uma herança geracional de pai para filhos. Veja que ele está dizendo uma herança geracional, de geração em geração. E nós estamos vivendo hoje uma fase em que se existe mais ou menos assim: pais ricos, filhos nobres, netos pobres. E nós estamos rumando, infelizmente, para essa geração. Sim, talvez você adote aquele pensamento: pastor, a única herança que eu posso deixar para os meus filhos é o conhecimento. Sim, você está certo. Mas muitos filhos, mesmo com conhecimento adquirido e com faculdade adquirida, se não tiverem sido ensinados como administrar isto, jogam tudo fora, jogam tudo a perder. E muitos estão aí. O que eu quero lhe dizer é que sim, você tem que deixar como herança, claro, o conhecimento, o entendimento, sim, mas desde que eles queiram. Assim como que também a Bíblia Sagrada diz que nós devemos deixarmos e nos esforçarmos em deixarmos uma herança geracional para a nossa casa, para a nossa família, para os filhos dos filhos, segundo a palavra de Deus. O bem da verdade é que existem pai rico, filhos nobres e netos pobres. Os nossos pais, ou os pais dos nossos pais, tudo bem, eles não viviam como nós vivemos hoje. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tem o alcance que nós temos hoje. Sim, nós sabemos que era mais difícil. Mas mesmo dentro dessa dificuldade, muitos talvez nem faculdade tinham. Mas deixavam terreno, deixavam a casa, deixava lá o que quer que fosse. Tinham trabalhado no pensamento de deixar uma herança para os filhos. Hoje não. Hoje nós vivemos com a mentalidade só do agora. E tudo por questão de quê? Porque não somos ensinados a lidarmos com o que temos. E também não somos biblicamente ensinados como gerenciarmos o que possuímos. E consequentemente estamos rumando a passos curtos. Me perdoe, eu errei. Nós não estamos rumando a passos curtos, nós estamos regredindo a passos curtos. E essa é a grande verdade. Quando a Bíblia Sagrada diz que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas ele também diz: mais a riqueza, as posses do pecador ou do insensato é depositada para o justo. A Bíblia diz que Deus não quer que nossa geração tenha que passar pela mesma escassez que nós passamos. É o que ele está dizendo. Você precisa aprender uma coisa. Eu sei que a nossa intenção é boa. Você precisa, claro, levar aos seus filhos o entendimento que o que você tem, ou onde você chegou, o que você possui, não foi no estralar de dedo. Claro que você precisa fazer isso. Mas você tem que ter um cuidado de não pintar na mente deles um quadro de miséria, um quadro de escassez. Escute o que eu estou lhe dizendo. Muitos pais, todos nós, precisamos sentarmos com os nossos filhos e sim, falarmos para eles: meus filhos, eu quero trazer para você como é que foi a minha caminhada até aqui. É Bíblia, é Bíblia. A Bíblia diz no livro de Joel, está escrito: fazei esta narração aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, a primeira, segunda, terceira geração. Por acaso aconteceu isso nos dias de vossos pais? Então a Bíblia nos pede que façamos isto. Mas só que tem muitos que parece que querem pintar na mentalidade dos seus filhos a escassez, um estado deplorável de vida, um estado miserável de vida. E muitos querem, por meio disso, sem perceber, porque não é por maldade, me perdoe, é por ignorância mesmo. Se você entrar dentro da Bíblia, Deus não fez isso, e nem faz até os dias de hoje. Quando Deus disse a Israel que iria tirá-los do Egito, o que Deus disse? Eu vou tirá-los do Egito para vocês morrerem de fome, para vocês irem para uma terra de escassez, de pobreza e de miséria. Amém? Não, Deus plantou na mente deles uma ideia de que o lugar em que eles estavam não era o suficiente, porque até então eram escravos, mas tinha uma terra que emanava leite e mel. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, a Bíblia diz que o próprio Deus também a esse o disse, que a terra era tão boa, tão melhor do que a terra em que ele estava. Em momento algum
quando chegaram até o Senhor Jesus, uma grande multidão, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: despede a multidão, porque há muitos dias estão conosco, e pelo fato de estarem muitos dias estão desfalecidos, manda-os embora. Jesus disse: não os mande embora não, porque da forma que eles estão, eles não vão segurar, eles não vão suportar. Dai a voz a eles de comer. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que um dos discípulos chegou para Jesus e disse: mestre, nem 200 de dinheiro é o suficiente para alimentar esta multidão. Jesus não deu a mínima, nem ouvidos ele deu. Chegou um outro, disse: eu vi um menino que tem alguns pães e alguns peixes. Jesus disse: é o suficiente. E tendo pego a mão, deu graças, repartiu com seus discípulos e disse: dai-lhes de comer. É interessante que nós lemos a Bíblia, nós acreditamos no que é espiritual, nós acreditamos até na cura, mas por que é tão difícil nós acreditarmos num Jeová Jireh? Eu não estou dizendo de um Deus de jogar dinheiro para cima, que ainda que Deus queira, amém, louvado seja o nome do Senhor, mas eu estou dizendo, ao menos ter o necessário à vida. Me diga, pelo amor de Deus, onde é que está a alegria de uma pessoa trabalhar a vida toda e não ver resultado daquilo que trabalha? Me diga por caridade. A Bíblia Sagrada diz que proveito tem um homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol, comer, beber e gozar do suor do seu trabalho. E tantos versículos que falam sobre isso. A Bíblia diz que nós iremos ver a recompensa das obras das nossas mãos. A Bíblia diz que Deus abençoaria. É interessante porque Deus está me dizendo que Ele espera que eu deixe para os filhos dos meus filhos. E Deus vai dizer que Ele então irá fazer com que o ímpio, ou o pecador, ou o insensato, que ele, as suas riquezas, passe para nós cristãos. Mas nós não cremos disso, nós não acreditamos. Na verdade, muitos olham para o ímpio e olham para a vida que eles levam, e me perdoe, ficam até naquela certa interrogação: como pode eles terem o que têm e eu não ter nada? Como pode uma coisa dessa? Mas por que isso acontece? Porque existe algo que nos falta, como conhecimento, como entendimento. Ei, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ponha isso no seu coração. Deus não quer que nossa geração tenha que passar pela mesma escassez, dívidas. Olha, eu peço muito a Deus para que os meus filhos não passem pelo que eu passei. Isso você está dizendo por fé ou por medo? Você está dizendo isso por fé ou por medo? Porque a Bíblia Sagrada diz que o que eu mais temia me sobreveio, o que eu mais receava me aconteceu, eu nunca estive sossegado, nunca descansei. Onde é que está escrito isso? Jó. Você está dizendo isso por fé ou por medo? Ou você acha que é por amor? Não estou falando isso por amor, porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Em outras palavras, você, sem perceber, você manifesta uma mentalidade de escassez. Você está mantendo uma mentalidade de escassez. Claro, você não quer que isso aconteça com seus filhos, mas ao mesmo tempo que você não quer que isso aconteça com seus filhos, você colabora para que isso aconteça. E você nem percebe. Você nem percebe isso. Você nem percebe. Então é importante que entendamos que Deus não quer que a minha, a sua, a nossa geração tenha que passar pela mesma escassez, dívidas e pobreza que passamos. Deus não quer isso. Você pode entender isso no seu coração. Não é porque foi difícil para você que tem que ser para os seus filhos, não. Me diga, pelo amor de Deus, irmãos, está tudo na Bíblia. Me diga qual foi a dificuldade que Salomão teve de assumir o trono. Qual foi a dificuldade, qual foi a guerra que Salomão teve que travar para poder sentar-se no trono de seu pai, rei Davi? Nenhuma. Mas no entanto, seu pai foi o desbravador, arregaçou a manga, partiu para cima. Talvez você precise quebrar algumas muralhas. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Talvez você precise quebrar algumas muralhas, guerrear algumas guerras, combater alguns combates, para que os seus filhos possam desfrutar das suas vitórias. Isso é certo, isso é realmente verdade. Mas isso também você tem que entender no seu coração, que Deus não quer que a sua geração passe pelo mesmo que você passou.
A Bíblia Sagrada nos mostra que o homem de bem possui uma mentalidade geracional e não somente presente. O homem de bem, ele mantém uma mentalidade geracional, porque ele se preocupa no bom sentido, não aquela preocupação que lhe causa ansiedade. Ai meu Deus, se eu não morrer de trabalhar, ai Jesus de Nazaré, é capaz dos meus filhos de qualquer dia desse morrer de fome. Não, isso é medo. A Bíblia diz: não vos torneis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de vós. É interessante você entender que pessoas de bem mantêm uma mentalidade geracional para a sua geração, não só no presente, não só no agora. A Bíblia Sagrada diz que o homem sábio, o bom administrador, gerencia o seu azeite, mas o tolo o esgota. Está na Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia vai nos dar a parábola e vai nos falar tanto sobre esta área de administração? Não importa o quanto você ganha, você pode ganhar rios de dinheiro. O importante não é o quanto você ganha, como você administra o que você ganha. É isso que você tem que entender. É como você gerencia o pouco para Deus tornar o suficiente, ou muito para Deus tornar o bastante. A questão aqui é se a sua mentalidade é ou não uma mentalidade geracional, que você olha para o seu futuro e você diz: espera ainda, eu preciso saber administrar o que eu tenho. Se é que eu não quero ser aquele pai insensato que faleceu e agora foi desesperada aquela mulher até o profeta dizendo: porque veio o credor na minha porta e vieram para levar os meus filhos como escravo, porque o teu servo, o Senhor sabe muito bem, temia ao Senhor e partiu, e a única coisa que ele deixou foi uma riqueza de dívidas, e agora eu vou ter que pagar com os meus filhos. Olha que coisa absurda. Olha que coisa horrível. A Bíblia Sagrada nos mostra que ao homem de mentalidade geracional, Deus tem a transferir as riquezas do ímpio para ele. Mas por que Deus não faz isso? Se Ele diz que faz. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Isaías, está escrito: o comércio dos etíopes, dos sabeus, homens de grande poder aquisitivo. Eu estou lendo o que está lá. Isaías, está escrito: o comércio dos etíopes, dos sabeus, homens de grande poder aquisitivo, passarão para ti, virão como em grilhões e te servirão. É impressionante, né? Porque se você for ver na Bíblia Sagrada, vamos aqui, por que Deus não destrói o Egito? O Egito não fez o que fez com o seu povo, o escravizou por 400 anos. Por que Deus não eliminou logo todos eles? Porque a muitos Deus eliminou. Deus eliminou os amalequitas e a tantas outras nações. Por que o Egito não? Porque o escravizou 400 anos, não teria Deus mais motivo de destruir o Egito definitivamente? Não ficasse nem criança para contar a história. Por que não é o Egito? Porque todas as vezes que Deus precisou abençoar o seu povo, Deus se serviu do Egito. Pode ler na Bíblia, leia esse livro aí. Todas as vezes que Deus precisou beneficiar o seu povo, Deus se utilizou do Egito. E o que significa o Egito para nós na Bíblia? O mundo. O mundo. Por que Deus não destrói o Egito? Deus não destrói o Egito porque desde os tempos de Abraão que Deus usou o Egito para abençoar o seu povo. Tudo bem, você quer saber? Então eu vou lhe dizer, vamos lá, para você não dizer que eu não estou contando piada. Lembra do tempo de Abraão? Quando a Bíblia diz que Abraão foi ter com o Egito, no tempo da seca, a Bíblia Sagrada diz que Deus chegando até lá, Abraão chegando até lá, ainda que Faraó tomasse a sua esposa, a Bíblia diz que Deus impediu com que esse coabitasse com a esposa de Abraão. A Bíblia diz que Abraão agora vai ser visto como homem de Deus. A Bíblia diz que Abraão vai sair do Egito, mas pode ler na Bíblia que a Bíblia diz que ele saiu trazendo, ele entrou com a mão cheia, mas saiu com duas, porque a Bíblia diz que Deus usou a Faraó para enriquecer Abraão. Está escrito. Vamos mais à frente. A Bíblia Sagrada diz de forma bem clara que nos tempos da seca, nos tempos de Jacó, 7 anos de seca, profetizado, revelado em sonho por José, a Bíblia diz que não caía orvalho nem gota d'água no chão. A Bíblia diz que para onde é que Deus enviou Jacó e com ele toda a sua casa? Para o Egito. Lá chegando, a Bíblia diz que eles comeram e desfrutaram do melhor.
Passaram-se anos e anos e anos e anos e anos e anos, até que sim, veio um faraó que não conhecia José e nem conhecia o Senhor, e esse escravizou o seu povo. Mas quando de lá saiu, pode ler, foi o primeiro fundo de garantia com tempo de serviço pago. Se você acha que foi presidentes que inventaram o fundo de garantia por tempo de serviço, está errado, está na Bíblia. A Bíblia diz que Israel, durante 400 anos escravo, trabalhando sem ter direito onde cair vir, porque morto cai até numa poça de lama. A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que eles levaram os despojos do Egito. Está na Bíblia. É difícil acreditar nisso, pelo amor de Deus? Ou é mentira? É Bíblia, é palavra de Deus. Sim, talvez Velho Testamento, isso aí é besteira. Tá bom, a Bíblia diz então que agora nasce um menino chamado Jesus. Você já ouviu falar dele? É Jesus de Nazaré, o menino recém-nascido. A Bíblia diz que Herodes, já ouviu falar de Herodes? Que morreu comido de bicho porque não glorificava a Deus? Pois é, a Bíblia diz que esse ordenou a matança de todas as crianças. A Bíblia diz que ele vai receber a visita de 3 reis magos. A Bíblia diz que esse leva ouro, incenso e mirra. Tudo isso nós sabemos. Mas é interessante que um anjo do Senhor revelou a José que pegasse o menino e levasse para onde? Para onde? Para o Egito. Levasse para onde? Para o Egito. Deus sempre se serviu do Egito. Deus sempre usou o Egito para abençoar o seu povo. Mas por que que isso não acontece hoje? Porque me perdoe, por que que o ímpio cada vez mais próspero e nós crentes cada vez mais pobre? Talvez você está aí com o seu cartão, não está mais nem no vermelho, porque vermelho é pouco, está pior do que sangue de boi, de tão vermelho que está. Talvez o seu nome, ele não está sujo, ele está mais sujo do que pau de galinheiro. E você acha que isso é porque Deus quer que seja assim? Você acha? A Bíblia Sagrada diz, preste bem atenção, a Bíblia Sagrada diz que o bom nome é melhor do que um unguento. Está na Bíblia. Ei, vocês estão aqui hoje em nome de Jesus? Quem está aqui hoje, dá um glória a Deus. Está na Bíblia. Por que que isso não acontece? Por que que Deus não está transferindo do insensato, do pecador? Por que que Deus não transfere do ímpio para depositar para você que é justo? E o que é ser justo? É o que pratica a justiça. E o que é a justiça? É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por qual nós somos justificados pela fé. A palavra justificados vem de justo, de ser justificado, não porque eu sou bom, não porque você é bom, mas porque Ele, Jesus Cristo, nos tornou merecedor. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão. E tem gente que está com vergonha. Eu sei que a pregação está pequena, mas vai já melhorar, que eu ainda não comecei a pregar. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, se você continuar ignorante, eu vou sentar no outro lugar. Oh, glória! Glória a Deus! Agora deixa eu fazer uma pergunta para mim. Irmão Jair, posso começar a pregar? Vamos para a palavra de hoje? Sim ou não? Eu não acredito que vocês pensaram que já era pregação. Lucas capítulo 5. Vamos lá então. Lucas 5. Lucas capítulo de número 5. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 5. Nós vamos lermos versículo 4. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: e quando acabou de falar, quem? Jesus de Nazaré. E quando acabou de falar, disse a Simão, que ainda não era Pedro. E quando acabou de falar, disse a Simão. Tem muitos Simãos aqui. Deus quer falar com você, Simão.
Diga isso para o seu irmão. Deus quer falar contigo, Simão. Você vai entender o porquê. Simão é Pedro, mas até então ele ainda não era Pedro, ele era só Simão. Então nisso você tem que entender na Bíblia o porquê de Deus ter dito: a partir de hoje não é mais Simão, você é Pedro. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes lançai as vossas redes está fraco, Deus deu a eles um propósito. Deus disse a eles o que fazer com aquele propósito. Quer dizer que a palavra de Deus, quando vem, ela é conclusiva. Ela não só tem começo e meio, ela tem começo, meio e fim. É mais ou menos assim: vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e sabe lá Deus se vai dar certo. Amém? Não, ele diz: imporão a mão sobre os enfermos e ficarão. A palavra de Deus é conclusiva. Diga: a palavra de Deus é conclusiva. Por exemplo, Jesus de Nazaré diz no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo 36 em diante: passemos para o outro lado. E tendo eles então entrado no barco, logo lhe veio uma grande tempestade, e os ventos lhe eram contrários, e açoitavam o barco, e o barco quase que ia a pique, quer dizer naufragar. Porém, tendo posto ele de pé, disse: aquieta-te mar, cala-te vento. E logo veio uma grande abundância. Olhando Jesus para os seus discípulos, disse: ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? O que é interessante, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: é impressionante. Eu não disse para vocês que nós íamos chegarmos do outro lado? Não importa a tempestade, não importa o vendaval, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a barreira. Você está com medo de quê, criatura? Olha para cá, você está com medo de quê, pelo amor de Deus? Que fé é essa? Que fé é essa? Você não está com pastor, mas não sei, é porque eu estou num prédio novo, é mais caro. Glória a Deus, é porque Deus vai mandar mais cliente, criatura. Levanta essa cabeça. Você tem que deixar desta mentalidade de você sempre pensar contra você mesmo. Essa pessoa que está sentada do seu lado, olha para ela, talvez ela tenha cara de que só pensa contra ela mesma. Ai meu Deus, eu vou fazer aquele exame. Ai meu Deus do céu, será que eu não vou morrer? Vai, eu lhe garanto que de 150 anos de idade você não passa. Eu tenho certeza disso. De 150 anos, se alguém aqui passar, pode ter certeza, é Matusalém. É Matusalém. Mas não passa. Deixe de você só pensar contra si mesmo. Você pensa contra si mesmo, entenda que todo pensamento que você tem contra si mesmo não vem de si mesmo, porque ninguém no seu são juízo vai pensar contra si mesmo: esse mês eu não vou conseguir pagar a conta de água nem de energia dessa casa, pelo que eu estou vendo esse mês, olha, o dinheiro não vai dar para nada. Como é que, pelo amor de Deus, você só pensa contra si mesmo? Que é isso? Quando a Bíblia Sagrada diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é amável, ocupai os vossos pensamentos. Diga glória a Deus. Versículo de número 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga toda a noite, diga nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Diga: sobre a tua palavra lançarei a rede. Tendo pescado a noite inteira, não pegou nada. Mas ele disse: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 6: e fazendo assim, não tente querer melhorar aquilo que Deus na sua palavra já lhe disse como você tem que fazer. E sempre quando Deus fala, fala pela fé. Ele nunca fala pela razão, porque Deus não é razão. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Quem está entendendo? Rapidinho, vamos lá, que o tempo está correndo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Diga: e colheram uma grande quantidade de peixes. Diga: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Dá para você ler o restante? Mais uma vez. De novo. Então é mais ou menos o que você pode ver aqui, olha.
Eles puxaram uma grande quantidade de peixes, tem tradução que diz peixes pequenos. Porém a Bíblia diz que as redes se lhe romperam, quer dizer, começou a haver desperdício, começou a haver percas. Jesus disse: lançai a rede ao mar. Eles lançaram, puxaram a rede. As redes veio cheias de pequenos e muitos peixes, uma grande quantidade de peixes. Mas a Bíblia diz que as redes se lhe rompiam. Então começou a haver o quê? Desperdícios. E nós temos que entendermos por que Jesus Cristo, pedindo com que os discípulos lançassem suas redes, assim o fizeram e pegaram uma grande quantidade de peixes e as redes se lhe rompiam. E a Bíblia diz que muitos peixes se perderam, ficaram por ali pela metade do caminho. A questão, a primeira é, a Bíblia nos mostra Simão tendo o seu primeiro encontro com Jesus. Esse é o primeiro encontro de Simão com Jesus. Todos nós já tivemos o primeiro encontro com Jesus. Talvez foi diferente de Pedro, talvez não foi no financeiro, talvez foi no conjugal, talvez no emocional ou no espiritual, não sei, não estou aqui para adivinhar. Mas todos nós já tivemos o primeiro encontro com Jesus. Então nós temos que entendermos o cenário da coisa, o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo, o que é que está havendo aqui. Porque esse é o primeiro encontro de Simão com Jesus. A Bíblia diz que Simão estava completamente arrasado por ter pescado a noite inteira e não ter pego nada. A Bíblia diz que Jesus viu 2 barquinhos, escolheu de Simão. A Bíblia diz que ele então sobe no barco, pede que o próprio Simão afaste um pouco o barco, para que se utilize o barco para pregar. Eu nunca vi na Bíblia Jesus utilizar alguma coisa de alguém e não o beneficiar, e não o recompensar. Pode ler essa Bíblia. Eu nunca vi Deus usar lá quem seja o que for, ou que quer que seja o que for, ou a pessoa ou o que, e não beneficiar. A Bíblia diz que ele usou a casa de Obed-edom por 3 meses e abençoou a Obed-edom e todos os da sua casa. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, porque Davi intencionou no seu coração edificar um templo para o Senhor. Por conta disso Deus disse: eu confirmarei o teu trono para sempre, porque tu no teu coração desejasses edificar uma casa para mim, quando eu nunca sequer pedi ao meu povo que tal coisa fizesse. É interessante, né? A Bíblia diz que um certo dia Jesus precisou pousar na casa de Marta e Maria, e quando elas menos esperavam e quando mais precisavam, Jesus voltou até aquela casa e foi até o túmulo de Lázaro, e como recompensa diz: Lázaro, vem para fora. E o entregou às suas irmãs. A Bíblia Sagrada diz, ele nunca vai utilizar o que é seu e não lhe beneficiar. Ele não é egoísta, como muitos de nós somos, que sendo abençoados ou recompensados, nós simplesmente engavetamos e deixamos lá. Ele não é assim. Ele é recompensador, ele é galardoador. Está na palavra. Ele tende a galardoar. A Bíblia Sagrada diz que Abraão encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém. Ele estava vindo de uma guerra, de um combate, de uma batalha. Melquisedeque, diz a Bíblia, que ao aproximar-se de Abraão, disse assim: bendito seja Abrão, me perdoe, bendito seja Abrão, e bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. E tendo ouvido, então lhe deu pão e vinho. E tendo comido do pão e tomado do vinho, a Bíblia diz que a este lhe deu o dízimo de tudo. Pode ler na Bíblia. Se você ler, você vai ver. Se eu não me engano, capítulo eu não lembro bem, mas depois de 10 capítulos você vai ver que a Bíblia diz que Deus abençoou muitíssimo a Abraão, porque Deus é recompensador. Ele não quer o que você tem, ele quer multiplicar o que você tem. É isso que ele quer fazer. Ele não quer tomar de você. Todos dizem assim sobre o jovem rico, né? Mas o Senhor chegou lá para o jovem rico e disse assim: olha, se você realmente quer me seguir, vende tudo que tem e me segue. Depois Jesus disse: está vendo? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí vem os abençoados, sabe, os benditos sois, que não se importam com pessoas se estão vivendo bem ou mal, e dizem: gente,
Vocês precisam serem pobres. Mas os mesmos entram nos seus carros, ligam seus ar-condicionados e vão para casa. Enquanto que o membro ou tem que pedir Uber, ou subir numa moto, ou de bicicleta, ou então para uma parada de ônibus, ou então ir a pé. Ou às vezes nem o dinheiro do transporte tem. Jesus de Nazaré vai ser interrogado pelos seus discípulos e vai ser assim mais ou menos: mas eu não entendi o que o Senhor quis dizer, porque nós negamos tudo, nós abrimos mão de tudo. E Jesus, completando essa passagem do jovem rico, Jesus vai dizer: escute o que eu vos digo, ninguém, deixando pai ou mãe, ou riquezas, ou seus bens, e me seguindo nesta terra, deixará de receber 100 vezes mais. O que Deus Cristo queria era multiplicar, quadruplicar, ou seja lá como fosse, tudo que o jovem rico tinha. Ele não queria para si, porque ele não pega nada de ninguém, ele é abençoador. Diga glória a Deus por isso. Então ele utilizou do barco de Pedro. Por isso que ele vai dizer: ei, agora é a tua vez, já que você me abençoou, eu vou te abençoar. Mas eu não vou te abençoar na mesma proporção que tu me abençoa. Eu vou te abençoar muito mais além. Então vamos pescar em mar alto. E assim ele o fez. E chegando lá, lançou a rede. E a Bíblia diz que lançando a rede, pegou uma grande quantidade de peixes. E ao puxar da rede, o que é que acontecia? As redes se lhe rompiam. Começou a haver desperdício. Foi esse então o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Pescou a noite inteira e não pegou nada. A Bíblia diz que Jesus não teve a alimentar em Pedro a dor do seu fracasso, antes lhe deu uma palavra profética. Será que Jesus não ouviu Pedro dizendo que pescou a noite inteira e não pegou nada? Olhe para cá, por favor, preste bem atenção. Porque Pedro disse: mestre, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Jesus é Jesus, irmã, sabe? Ele podia ter dito: bichinho, oh, coitadinho do bichinho. Jesus nem lhe deu ouvidos, nem atenção. Jesus disse: não é isso que eu quero. Eu não estou perguntando se você não pegou nada, eu não estou perguntando o teu estado, como você está. O que eu quero é mudar o estado em que você se encontra. Você lembra daquela mulher, quando a Bíblia diz que havia seca na terra, fome na terra, e a Bíblia diz que Deus falou para o profeta Elias. E ele disse para o profeta Elias, ele disse: vai, porque eu ordenei a uma viúva que te sustente. Ora, se é para me sustentar, então no mínimo na sua mente ela tem o quê? Condição, recursos. Ou eu estou errado? Você vai certo, porque quem está te mandando é o Jeová Jirê, é o Deus que provê, o Deus da provisão. Então quando chega lá, ele se depara com uma mulher que diz a Bíblia que estava na porta da cidade, e a Bíblia diz que ela estava juntando cavacos. A palavra cavacos no hebraico quer dizer pequenos pedaços de madeira. E a Bíblia diz que o profeta pede a ela o que naquele tempo não se tinha, porque não se chovia, pede água. E ela diz: tudo bem, eu vou lá buscar, e traz para ele um copo com água e lhe dá na sua mão. O profeta então diz: tudo bem, agora eu quero que você me traga um pedaço de bolo. Ela olha para o profeta, e está na Bíblia. Olha o que é que ela diz. Preste atenção, por favor, porque a Bíblia Sagrada diz. Então ela pega, e a Bíblia Sagrada diz que ela diz assim: olhas, deixa eu pegar aqui. Olhas e ver que a tua serva está pegando cavacos de madeira, e eu estou indo fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e morrer. Interessante que o que é que o profeta faz? O profeta olha para ela e diz: bichinha, Deus me mandou para a pessoa errada. Olha, bichinha, só tem uns cavaquinhos de madeira, vai fazer um bolo pequeno, vai comer e morrer. Tudo bem, minha senhora, pois pode rumar para o seu enterro, porque eu vou procurar outra pessoa que tenha o suficiente para me poder me manter, porque o meu Deus não é Deus para fazer do pouco muito. Foi isso? Foi isso? É interessante que ela tentou atrair os olhos do homem de Deus. Tem pessoas que, me perdoem, parece que elas querem atrair a comiseração. Elas querem que pessoas sintam pena. Elas querem que pessoas olhem para ela e digam: bichinho, coitadinha, oh meu Deus, oh Jesus de Nazaré, está amarrado.
Você não muda o estado da vida de uma pessoa com comiseração. Você não muda. Por mais que você se doa por dentro, por mais que você veja que realmente é verdade a situação que aquela pessoa está passando, mas você não vai mudar o estado daquela pessoa sentindo pena dela. Você não muda. Você não muda. E ela vai fazer, e ele vai fazer o que Jesus fez para com que Pedro fizesse e obedecesse, para que pudesse mudar o seu estado que estava deplorável naquele dia. Ele olha para ela e diz: vai e faz um bolo pequeno para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija vai cessar, até que haja chuva sobre a terra. Ele liberou uma palavra. Liberou uma palavra. Porque se você não sabe, querido, Deus só faz aquilo que Ele fala. Ele não dá um passo a mais além. Ele vela pela sua palavra cumprir. A Bíblia Sagrada diz: sou eu que cumpro a palavra dos meus servos e o conselho dos meus mensageiros. A Bíblia Sagrada diz: credes no Senhor e estareis seguro, e nos vossos profetas e prosperareis. A Bíblia fala sobre o rei Asa, em que diz a Bíblia que se aproximou-se do sumo sacerdote Zacarias, homem, está escrito exatamente como eu estou lhe dizendo, e o rei Asa aproximou-se do sumo sacerdote Zacarias, porque era um homem entendido nas visões de Deus, e por isso prosperou. Eu estou lhe dizendo isso porque está tudo na Bíblia. Eu não sei nem já quantos versículos e prova eu lhe dei dentro da Bíblia que se encaixam para você entender que Deus quer que você mude desse seu estado de escassez para a prosperidade. Eu vou lhe dizer, porque se eu tivesse dito Deus quer que você saia da prosperidade para a falência, talvez você dizia: glória a Deus, é isso que eu espero. Então eu vou repetir: Deus está querendo lhe dizer que Ele quer lhe tirar desse estado de perca. Deus quer lhe tirar desse estado de escassez. Deus quer lhe tirar desse estado de falta. Porque você não venha me dizer que você fica feliz trabalhar o mês inteiro e ficar: eu estou tão satisfeito porque eu trabalhei o mês inteiro. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque além de eu ter trabalhado o mês inteiro, eu não tenho nem como comprar nem sequer o gás da minha casa. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmão, não venha me dizer isso não. Por mais que você, claro, não perca a sua fé em Deus, mas você se abate ou não se abate? Hein? Se abate sim. Porque não tem como nós nos desvincularmos, com todo respeito, do material. Não tem como. Você estuda por quê? Você trabalha para quê? Ah, porque eu amo trabalhar. Então no final do mês chega para o seu patrão e diga: eu não quero salário. Não me dê. Fique para você. Eu não preciso disso. Eu sou espiritual. Aleluia. Você vai ser colocado para fora da sua casa, viu? Se paga aluguel, o dono vai chegar para você, inquilino, e vai dizer: ó, aqui você não fica não. Ou você prefere querer pagar gasolina com fé? Ou com a rajada de línguas? Ou chegar de eis que a palavra do Deus vivo diz? O que você acha que vai acontecer no posto de gasolina? Ou você enche o seu carrinho no mercantil, chega no caixa, passa toda a mercadoria, e aí você olha e diz assim: a palavra de Deus diz. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: faz isso para ver se dá certo. Estou pregando alguma mentira? Então por que nós não aceitamos que a Bíblia Sagrada diz, que Deus diz, que Jesus Cristo veio para que você tenha uma vida e vida com abundância? Deus não é contra que você viva uma vida para a glória dEle, uma vida boa. Para nós terminarmos por aqui e continuarmos domingo que vem, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus não teve a alimentar em Pedro a dor do seu fracasso, antes lhe deu uma palavra profética. Ele disse: ei, lançai a rede, vamos pescar em mar alto. Ele deu uma palavra profética. A Bíblia diz que Pedro entendeu que uma palavra profética pode mudar toda a nossa história.
Uma palavra pode mudar a tua história. Você pode sacudir esse irmão que está ao teu lado e dizer: ei, uma palavra profética pode mudar a tua história. Esses dias uma irmã mandou uma mensagem para mim e ela estava tão triste, abatida, desfalecida. Na verdade ela já estava se sentindo fora da empresa. E ela disse que estava muito triste, abatida com o que o patrão dela tinha dito. Porque pessoas que trabalham com meta, não importa se você bateu a meta no mês passado, você tem que bater todos os meses. E se você der continuidade e não conseguir bater, ele vai bater em você para onde? Para o olho da rua. E não importa você dizer que o patrão é injusto. A verdade, o que eles querem é resultados. E ela estava chateada, ela estava com raiva, mandou uma mensagem para mim. E ela disse: olha pastor, não sei não. E eu ouvi tudo o que eu ouvi. Está no meu celular. Eu então disse: ei, a irmã está focando no que a irmã não quer. O que a irmã não quer? A irmã não quer chegar no final desse mês e não concluir as vendas. É isso que a irmã não quer. Mas você está focando no que o seu patrão disse. Você está focando em se ver não conseguindo. Vamos mudar esse foco. Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou lhe dizer o que vai acontecer. E comecei a profetizar, biblicamente falando, não de uma forma totalmente não, mas na palavra de Deus. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Vá. Resumindo, ela me mandou uma mensagem para louvar e glorificar o nome de Jesus. Na verdade, não me mandou uma mensagem. Ela me parou ali na porta da igreja, domingo passado. Ela disse: meu pastor, eu estou aqui para louvar a Deus. Eu consegui alcançar não só as metas, eu ultrapassei as metas em pouco tempo. Olha, coisa que eu precisava do mês inteiro para alcançar, em uma semana eu já concluí, já ultrapassei. Agora eu estou à la vontade, agora eu só vou descansar. O que mudou na vida daquela irmã? O seu estado de ânimo. O que mudou em Simão? Seu estado de ânimo. Agora ele tinha uma palavra. Agora ele tinha mudado a sua mentalidade. Ele deixou de olhar para um fracasso do passado, ou por um passado fracassado, e começou a olhar para um futuro promissor. Então sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Olhe para o seu futuro de uma forma promissora. Deixe de estar olhando para o seu futuro de uma forma escassa, pobre, medíocre, pequena, chulé. Não faça isto. Isso não é o que você quer. Você não quer estar doente, mas você vive tendo na sua casa uma farmácia. Não, eu vou guardar esse remédio porque sabe-se lá, qualquer dia desse eu posso ser atropelado e eu vou precisar desse remédio para tomar. Não, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou guardar isso aqui porque sabe-se lá, se naquele dia que eu precisar eu não vou ter dinheiro para comprar. Quer dizer, não é errado você ter, não é errado você guardar, errado é o que você alimenta dentro de você, com aquele pensamento de que naquele dia da necessidade, Deus não é Deus para suprir. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Isso é que é errado, irmãos. Ah, o senhor está fora da Bíblia, o senhor está pregando fora da Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Você quer exemplo? Eu dou um exemplo, eu vou dar só um por causa do tempo. A Bíblia Sagrada fala que Deus mandou maná do céu. Qual foi a ordem que Deus deu para Israel? Deus disse o quê? Não guardar. Não guardem. Não guardem. Mas o que foi que eles fizeram? Guardaram. E por que eles guardaram? Porque eles olharam para o amanhã. E como foi que eles se viram no amanhã? Tendo ou não tendo? Não tendo. Foi o que aconteceu? Apodreceu. Para provar que Deus é a tua provisão. Diga: Deus é a minha. Diga isso para o seu irmão: Deus é a tua provisão. Diga: Deus é a tua provisão. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro saiu do estado de escassez para o lugar de prosperidade. Assim, ó, aquele que trabalhou a noite inteira não pegou nada. Saiu do estado de escassez para a prosperidade. Ou eu estou lendo errado na Bíblia? Não estou não, porque está lá escrito. A Bíblia diz que Pedro saiu do estado de trabalhar muito e ganhar pouco. Você conhece gente assim? Trabalha, só falta morrer de trabalhar. Está escrito no livro de Ageu. Está escrito: semeias muito e recolhes pouco.
Está escrito na Bíblia: semear é um ato de trabalhar. Você trabalha muito e colhe pouco. Comeis e não vos fartais, vestivos, mas não se aquece. E o que ainda recebe salário, recebe num saco furado. Não vê resultado daquilo que trabalha. Está na Bíblia. Está na Bíblia. É tudo ali contado, minguado, sabe? Meu Deus, me ajuda. E Deus dizendo: sabe por que eu não te ajudo? Ele vai lhe dizer agora, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro saiu do estado de trabalhar muito e ganhar pouco, por obedecer uma palavra profética. Para nós finalizarmos e deixarmos a segunda parte para domingo que vem, a Bíblia diz que Pedro não estava preparado para pegar uma tão grande quantidade de peixes, ao ponto das redes se romperem. Você pode ser sincero se eu te fazer uma pergunta? Sim ou não? Não vou perguntar também não. Com esse estado de ânimo eu não sou nem doido. Eu vou desperdiçar munição? Não. Não tem nem perigo. Você não ensina quem não quer aprender. Mas eu vou perguntar, que eu sou teimoso, porque eu vos amo. Amém? Se eu lhe fazer uma pergunta, você responde com sinceridade? Sem fingimento ou hipocrisia? Sim ou não? Quantos querem prosperar aqui? Dá um glória a Deus. Já imaginou você prosperando? Não estou dizendo ficando rico, não. Estou dizendo você tendo ao menos o suficiente para viver. E viver tranquilo, sossegado. Então deixa eu perguntar de novo: quantos aqui, em nome de Jesus, querem realmente, creem e que querem realmente prosperar? Diga glória a Deus. Só que existe um detalhe: que não se prospera por necessidade, porque se fosse assim até o mendigo era próspero, porque ele precisa, viu? Existe um segredo. Por que Deus não passa do pecador para o justo, quando a Bíblia diz que Deus quer que seja feito assim? Ele sim lançou a rede, sim. Ele pegou uma grande quantidade de peixes, sim. Mas a Bíblia diz que as redes se lhe romperam. As redes se lhe romperam. Em outras palavras, agora é que eu vou lhe dizer e terminar por aqui: qual é a terceira decisão que você tem que tomar? É mesmo, pastor, o senhor não tinha dito ainda não. Mas por que o senhor não disse logo? Vai dizer para quê? Para criar uma motivação e você não ter a base do que você precisa entender para você viver? A maior covardia de um pregador é dizer assim: Deus vai te abençoar, viu, meu irmão? Deus vai te abrir porta. Deus vai... Isso é covardia. Porque aí você sai daqui, eita glória. Aí alguém chega lá fora e pergunta: ele te disse como? Aí o irmão Pedro diz: não disse não. Então é melhor você aprender como, para que Deus possa fazer. Qual é a terceira decisão que você precisa tomar, para que em nome do Senhor Jesus você possa mudar a sua vida? A terceira decisão é muito simples. Ele lançou a rede sobre uma palavra profética. Ele pegou uma grande quantidade de peixes. Ela se cumpriu na sua vida, mas as redes se lhe rompiam. O que significa isso, meu Deus do céu? Simples. Qual é a decisão que você precisa tomar? Diga: eu preciso decidir ampliar a minha mentalidade financeira. A terceira decisão que você precisa tomar para que você possa prosperar: você precisa decidir ampliar a sua mentalidade financeira. E para você entender, João capítulo de número 21. Você pode ler ali que vai mais rápido. João 21. Para você entender: pastor, mas espera ainda, como assim? Eu quero entender esse negócio aí para quando for domingo que vem eu já estar a par do assunto. Versículo 11. Jesus mais uma vez se encontra com Pedro. Versículo 11. Jesus se encontra com Pedro mais uma vez e Pedro está pescando. Mas aí você pode ler comigo. A Bíblia diz que Jesus pergunta: Pedro, pegou alguma coisa? Eles disseram: nada apanhamos. Aí Jesus disse: lançai a rede do lado direito do barco. Quem conhece?
Então ele lançou a rede do lado direito do barco. Mas eu quero que você leia. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. De novo. Não. Por que lá Pedro lança a rede sobre a mesma palavra, pega uma grande quantidade de peixes pequenos, mas as redes se rompem, e agora ele pega 153 grandes peixes, mas as redes não se rompem? Porque de princípio Pedro não tinha uma mentalidade que comportasse prosperidade. Porém agora é diferente. Agora Pedro mantém uma mentalidade que comporta prosperidade. Quer dizer, já imaginou? De repente você ganha 50 mil. Para pensar. Ai meu Deus, se eu ganhar 50 mil, na verdade pastor, espera ainda, eu não preciso nem ganhar, que eu já saio gastando antes de ganhar. Porque, pastor, mas isso é assunto para o próximo. Então aplauda Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e veja se ele tem uma mentalidade que comporte prosperidade. Dá uma olhadinha para ele assim. Olha para ele, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Dá uma olhadinha para ele.